Olá, estudantes da primeira série, ensino médio, biologia. Sou o professor Luciano e venho trazer para vocês um assunto hoje sobre ligações químicas. É um assunto que vocês já viram aí ano passado, tá, gente? Então é o seguinte, objetivos dessa aula de hoje, reconhecer que todas as coisas são compostas por átomos que são ligados em si por meio de ligações químicas, certo? Diferenciar os tipos de ligações químicas existentes entre os elementos. E aí a gente vai ter os seguintes tipos: ligações iônicas, ligações covalentes e ligações metálicas, que a gente vai ver agora com detalhes cada uma delas. Gente, vocês lembram o que é isso? Isso aqui fundamenta toda a química de um modo geral, tá? E também vai fundamentar a questão dos tipos de ligações, como que elas vão acontecer. O nome está aqui, muito bem. A imagem representa, então, a tabela periódica dos elementos, a qual é organizada em famílias e períodos, e representam metais, ametais, semimetais, gases nobres, etc. Tem outras nomenclaturas ali também, mas não vem ao caso nesse momento. Nela estão organizados os elementos químicos com seus respectivos números de massa, né, e também o número atômico, ok? Lembram disso? Então vamos lá, gente. Como funciona e interagem os elementos, né, na construção dessas ligações químicas de um modo geral? Como que isso acontece? A gente precisa lembrar de uma coisa, existe a chamada teoria do octeto. É ela, basicamente, que fundamenta essa ideia. O objetivo da teoria do octeto é tornar as moléculas estáveis, ou seja, ali equilibradas, né, no geral, contendo de 2 ou 8 elétrons na chamada camada de valência, ou seja, a última camadinha lá dos elétrons, certo? Para que as combinações entre os átomos dos elementos químicos sejam formadas, é necessário que os átomos se aproximem, ou seja, aproximem um do outro, e dependendo das características dos átomos, eles podem perder ou ganhar elétrons numa situação, ou ainda compartilhar esses mesmos elétrons, tá? Ali uma animaçãozinha falando ali esquematicamente da teoria do octeto. Então vamos ao primeiro tipo de ligação, as chamadas ligações iônicas. Muito bem, ela vai acontecer entre cátions e ânions, entre elementos de carga elétrica positiva e elementos de carga elétrica negativa. Elementos que tendem a doar elétrons, elementos que tendem a receber elétrons. Beleza. Em geral, a ligação iônica ocorre entre átomos de metais e não metais, também chamados de ametais. Esses não metais também, em alguns casos, a gente vai falar ametais, ok? Compostos iônicos são formados pela doação e recebimento de elétrons. Então já definiu aqui o primeiro tipo de ligação. Os compostos iônicos, a característica dele agora geral, formam substâncias geralmente sólidas, duras e quebradiças, que representam um alto ponto de fusão e ebulição, ou seja, uma alta temperatura, uma baixa temperatura ali para que haja fusão ou ebulição, além de conduzirem corrente elétrica quando dissolvidos em água. Beleza. Onde nós vamos encontrar, assim, compostos iônicos aqui, cátions, ânions, que vão fazer ligações com outros elementos? Por exemplo, o ferro, constituindo a hemoglobina do nosso sangue, o sódio e o potássio, presente nos fluidos corporais, a gente vai estudar bastante sobre isso durante os assuntos de biologia, e o cálcio, presente também nos ossos e nos dentes, e o cloro, presente no suco gástrico, né, do nosso estômago. Muito bem. Relacionando com a saúde, assim, substâncias sintéticas produzidas aí com esses elementos, né, que fazem esse tipo de ligação e que estão relacionadas assim com a nossa saúde. Por exemplo, o carbonato de cálcio, geralmente nos antiácidos, né, estomacais ali com azia e tudo mais, né, eles são aplicados nisso. Hidróxido de magnésio, com a sua fórmula específica ali no chamado leite de magnésia, também é um composto que tem uma função ali semelhante ao do carbonato de cálcio. Sulfato de ferro, tratamento de anemia. Fluoreto de sódio na pasta de dentes, né, no creme dental. E o bicarbonato de sódio no fermento químico, aquele fermento que é utilizado lá para crescer o bolo e tudo mais. Muito bem, gente. Agora a gente vai para um quiz, para testar o conhecimento de vocês aí. Considerando os tipos de ligação química, responda a alternativa que demonstra um composto formado por ligação do tipo iônica. Então nós vamos ter aqui o brometo de potássio, KBr, sua fórmula, né? O dióxido de nitrogênio, NO2. Temos também a água, o H2O, e também o dióxido de carbono, CO2. Qual deles, né, representa um tipo de ligação iônica? Então vou dar um tempinho para vocês tentarem responder essa.
Vamos ver se vocês acertaram então, gente? Considerando os tipos de ligação química, né, qual deles representa um tipo de ligação iônica? Então nós vamos ter ali o brometo de potássio, KBr, que está representado por um metal e um não metal. Beleza, tranquilinho isso aí, né, gente? Vamos lá. Os compostos iônicos também eles podem ser representados por outros tipos de fórmulas, assim, né? Então o que nós temos aqui? Um elemento potássio e elemento iodo. O elemento potássio tem um elétron para doar na sua camada de valência. E o elemento iodo tem um elétron para receber. Então fechou ali a ligação. Por quê? Porque um tem para doar e outro tem para receber, formou um composto estável ali, formou daí o iodeto de potássio Ki. Beleza? Mas também tem o cloreto de sódio, que também é a mesma formação dos elementos ali, sódio e cloro, que também segue o mesmo princípio aí, dispensa explicações, que é exatamente a mesma coisa. Beleza? Existe também as ligações covalentes, como a gente falou no início ali, tá, gente? Como que acontece esse tipo de ligação? Acontece entre átomos de hidrogênio, entre si, né? Entre átomos de hidrogênio com elementos não metais, certo? Entre átomos de não metais e semimetais. E uma particularidade, os elétrons da camada de valência, agora nesse caso, eles são compartilhados e não mais doados e recebidos, como no caso da ligação iônica. Então eles compartilham, eles pareiam, um pouquinho diferente o esquema. O átomo de hidrogênio também realiza ligações covalentes. Ele tem apenas um elétron na camada de valência. Quando dois átomos de hidrogênio se unem, né, se aproximam e se unem, eles vão compartilhar esse elétron, né, e aí o átomo passa a ter dois elétrons compartilhados entre si, fazendo parte dos dois. O conjunto de átomos que se unem por ligação covalente é o que nós chamamos de molécula. Então, isso daqui é uma molécula formadinha por dois átomos de hidrogênio. As substâncias formadas por moléculas são denominadas substâncias covalentes ou substâncias moleculares. E aqui ilustrando para vocês alguns tipos de representação dessas ligações. Vamos a um segundo quiz. Analise as fórmulas químicas abaixo e marque a alternativa que demonstra um exemplo de ligação iônica, mais uma vez iônica. Para isso, monte as ligações com a fórmula de Lewis em seu caderno. Aí você vai mostrar lá para o teu professor em sala de aula ou pelo Classroom, né? Então nós temos lá, letra A, o CO2, letra B, o H2O, letra C, o O3 ou letra D, o Ki. Muito tranquilinho essa aí, gente, dou mais aquele tempinho para vocês tentarem resolver.
Vamos lá, gente. Essa é bem tranquilinha. A gente viu agora há pouco ali a formulação dela, né? No caso, a gente está pedindo uma ligação iônica, portanto, letra D, Ki, como a gente viu lá atrás, iodeto de potássio. Continuando aqui, gente. Característica dos compostos covalentes ou moleculares. As características físicas desses materiais, né? Eles têm pontos de fusão e ebulição baixos, ao contrário da ligação iônica, que são altos, tanto o ponto de fusão quanto de ebulição. A temperatura ambiente, eles podem se apresentar nos 3 estados, sólido, líquido ou gasoso. Os compostos moleculares, eles podem ser representados assim também através de fórmulas, né? Tem vários tipos de fórmulas. E podemos ir aqui já para mais um exercício. Considerando os tipos de ligação química, responda a alternativa que demonstra um composto formado por uma ligação do tipo iônica. Mais uma vez, iônica ali. Letra A, brometo de potássio, KBr. B, dióxido de nitrogênio, NO2. Letra C, água, H2O. Ou letra D, dióxido de carbono, CO2. Gente, tá tranquilinho até agora, né? Então vamos ver se acerta mais essa. Dou aquele tempinho de sempre para vocês.
Vamos lá então, gente? Considerando então, dentro do tema ali de ligação, né, o tipo de ligação iônica, o brometo de potássio, um metal e um não metal, tá? Tem ali misturado covalente e tudo mais. Mas o que pedia era o composto com ligação do tipo iônica. Gente, aí tem o terceiro tipo que a gente vai chamar de ligação metálica, tá? Essa é um pouquinho diferente, porque ela é formada somente entre átomos e metais. Por isso eu falei lá na tabela periódica, você vai ter lá aquele local, aquelas cores que identificam os elementos que são chamados de metais. Quando a gente fala em ligação metálica, a gente só está falando ligação entre esse tipo de elemento, né? Eles podem ser inclusive do mesmo elemento químico, ligando dois elementos químicos iguais, ou elementos químicos diferentes. Os átomos de metais têm maior tendência a formar cátions, ou seja, carga elétrica positiva, gente. Vamos lá. Quais são as características dos metais, desses que fazem esse tipo de ligação metálica, né? São brilhantes, são maleáveis e são dúcteis, certo? Os metais são bons condutores térmicos, ou seja, permite, né, facilmente ali a passagem de calor, né? E também de corrente elétrica, ou seja, eles conduzem corrente elétrica. Pode dar choque lá se você encostar lá numa superfície que esteja ligado na corrente elétrica. E também apresentam pontos de fusão e ebulição bastante elevados. Precisa de uma alta temperatura para você conseguir fazer, por exemplo, com que ele derreta, né, com que ele tenha assim, um ponto de fusão, por exemplo. Tem alta tenacidade, suportando pressões elevadas sem sofrer ruptura. São altamente resistentes. Por isso eles são utilizados na fabricação aí de automóveis, de refrigeradores, de vários elementos, né, que são feitos por ligações metálicas. A gente vai chamar de ligas metálicas, porque ele precisa, naquele sentido, precisa da liga. Então ele precisa de proporções que permitam isso. Tem as ligações entre os elementos metálicos que permitam isso aqui para nós. Por exemplo, você já viu falar do ouro 18 quilates, né? Com certeza, você já viu falar. Ele não é 100% ouro, ele é 75% ouro, né? A U seria assim a representação na tabela periódica dele, 13% do elemento prata, o Ag, só que também ele precisa de uma liga de cobre para conseguir dar ali aquela consistência, é o Cu. Então, 75% ouro, 13 prata e 12 de cobre, formando aqui o que a gente conhece aí com várias coisas onde se utiliza o elemento ouro, né? 18 quilates, aí vai mudar, existem outros tipos de estruturas, de combinações para formar outras porcentagens ali, outros quilates de ouro. Gente, o que nós vimos nessa aula então? Dando uma relembrada aqui. Os elementos químicos da tabela periódica estabelecem ligações específicas entre si conforme o número de elétrons que constituem a sua camada de valência. Então, você precisa lembrar lá a questão das camadas de valência para você saber ali o tipo de ligação que ele vai fazer, né? Se ele vai compartilhar, se ele vai doar e receber e tudo mais. Conforme as conformações atômicas dos elementos, as ligações podem ser do tipo iônica, que a gente viu daí especificamente que um átomo doa elétrons e outro recebe, e assim ele vai compondo, né, entre diferentes elementos, né? A ligação covalente, que existe chamado compartilhamento, tá? Compartilhamento, não há doação. Os elétrons da camada de valência fazem parte dos dois ou mais átomos envolvidos. E também nós temos a ligação metálica, né, que daí é entre elementos considerados metais da tabela periódica. Pessoal, o que acontece? Algo muito importante. Ficam dúvidas, com certeza, nesse assunto, né? É um assunto que a gente está trazendo lá do nono ano do ensino fundamental. E a gente precisa desse assunto na biologia para fundamentar várias coisas. Isso aqui não é você vai ver isso em química também, mas especificamente a gente não aprofundou como vai ser aprofundado na química. Mas assim mesmo, surgindo dúvidas, consulte teu professor, certo? Se você não tem condições de ir até a escola ou assistir pelo Meet a essas aulas, né? Você consegue ir até a tua escola, buscar material impresso que você vai poder levar para a tua casa tranquilamente, responder e devolver na escola. O importante é você conseguir assimilar tudo isso, porque, com certeza, é algo de extrema importância ali que vai fundamentar muitos assuntos que a gente vai ver na biologia no primeiro, no segundo e no terceiro ano. Por isso é sempre muito importante.
Gente, obrigado pela atenção de vocês, valeu ali. Se ficou alguma dúvida, só esclarecer com o teu professor e até uma próxima. Valeu, brigadão, gente.